Glória a Deus. Motivo de muita alegria estarmos na casa de Deus mais uma vez. Isso é um privilégio para nós. Estar na presença do nosso Deus, buscando a face do nosso Deus. Hoje é dia de nós buscarmos a presença de Deus. Hoje é culto de busca do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Hoje a pastora Neuza não pôde estar aqui, porque o carro dela deu um problema, queimou a junta do cabeçote. Ela está fazendo lá o cabeçote do carro. Domingo ela veio com o carro do ursinho, do genro dela. Só que o ursinho, o abençoado, vendeu o carro. Só Jesus, né? Glória a Deus. Se Deus quiser, a semana ela vai estar por aí. Te convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 16. O tema da mensagem de hoje é: obedecer é melhor do que sacrificar. Diga, obedecer é melhor do que sacrificar. Olha o teu irmão que está na tela e diga: obedeça. Obedeça. Obedeça, Rihanna. Obedeça, Nádia. Obedeça, pastor. Glória a Deus. Todos acharam? Apocalipse, eu tenho uma boa notícia. Ela é o último livro da Bíblia. Todos sabem onde que é, né? Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Revelação do Senhor ao apóstolo João. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Agora capítulo 3, verso 14. Vou falar sobre a igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Diz assim: 7ª carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz, ó Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso é o próprio Jesus falando. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabe que é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeroso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche teus olhos. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos, te engrandecemos o teu nome aqui neste lugar. Te peço que em nome de Jesus que o Senhor venha cercar esse lugar com teus anjos. Eu repreendo todo espírito contrário ao teu Espírito Santo aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar tremendamente conosco nessa noite. Que não saia nenhuma palavra da minha boca, Senhor Deus. Que não venha nenhuma palavra da minha carne, do meu próprio entendimento, Senhor. Mas que venha uma palavra do teu coração, guiada pelo teu Espírito Santo nessa noite. E que o Senhor venha falar conosco profundamente nessa noite. E que o Senhor venha, que nosso coração nessa noite seja terra fértil para a tua palavra, Senhor, que é a boa semente.
E que nós venhamos, Senhor Deus, obedecer a Tua palavra. Que nós venhamos praticar a Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja que crê diz amém. Diga amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Nós vamos falar sobre a igreja. Vamos falar sobre nós. Nós vamos falar sobre 2 tipos de comportamento, 2 tipos de crentes que nós somos. Aqui o próprio Senhor Jesus, escrevendo uma carta a cada igreja. Eram 7 igrejas na Ásia. Eram igrejas que estavam situadas na Ásia. E o próprio Senhor Jesus vai detalhando o que estava acontecendo em cada uma delas, daquilo que ele agradava, daquilo que agradava a ele, daquilo que não agradava a ele. Alguns estudiosos dizem que isso aqui essas 7 igrejas também simbolizam 7 fases da igreja. Cada uma igreja dela simboliza um tempo. E se nós analisarmos bem, essa igreja, eu acredito nisso, eu já estudei sobre isso um pouco. E se nós analisarmos bem, essa igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, nós vamos entender que somos a igreja que estamos vivendo hoje. A igreja como um total, não estou falando só de Sevec, estou falando da igreja de Deus. Nós somos uma igreja onde falamos, no verso 17, como diz: rico sou e enriquecido estou, e de nada tenho falta. Jesus fala que a igreja dos últimos tempos já está vivendo assim. Uma igreja que se achava rica, uma igreja que se achava poderosa, uma igreja que ia trocar os valores de Deus, uma igreja onde ia trocar os valores, uma igreja onde está preocupada com os valores materiais. E essa igreja de Laodiceia estava vivendo isso. Ela olha para si e ela diz: eu não tenho falta de nada. Eu sou uma igreja rica, eu sou uma igreja próspera, eu não tenho falta de nada. E hoje nós fomos vivendo, nós analisando a igreja, nós vamos ver que nós estamos vivendo essa igreja. Uma igreja onde os valores estão sendo trocados, onde as pessoas estão preocupadas muito em ser abençoado por Deus, ao invés de fazer a vontade de Deus. Uma igreja onde o bem-estar está acima de qualquer coisa. Nós estamos nos preocupando muito mais com o bem-estar nosso. Nós estamos nos preocupando muito mais com o nosso bem-estar nosso, da nossa família, do que obedecer a palavra de Deus. E essa igreja estava vivendo assim. E Jesus aconselha essa igreja. Primeiro ele diz: não sabe que é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Palavras pesadas direcionadas a uma igreja. Palavras pesadas direcionadas a um tipo de igreja. Nós somos a igreja. Cada pessoa individualmente é uma igreja. Amém? Nós somos uma igreja. Nós somos a igreja de Deus. A igreja não são essas paredes. Lógico que nós nos juntamos aqui, fazemos parte da congregação Sevec. Mas Jesus está falando que o ser humano, ele começar a viver preocupado com o ouro, com as riquezas. As pessoas vão estar começando a mudar os valores. E Jesus olha para essa igreja e ele diz: essa igreja é miserável. Essa igreja é uma igreja pobre. É uma igreja que se achava rica materialmente, mas era uma igreja pobre espiritualmente. Está chegando a época em que nós estamos vivendo, ou já estamos vivendo, essa igreja. E Jesus dá um conselho, esse conselho, verso 18: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com corílio para que veja. Eu repreendo e castigo todo quanto os amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está falando para nós começarmos a ter atitudes como igreja. Jesus está começando a falar para nós começarmos a mudar a nossa visão. Ele começa a dizer para nós deixarmos de ser pobres e começarmos a comprar um ouro espiritual. Está faltando o ouro espiritual na igreja.
Está faltando nós começarmos a comprar esse ouro espiritual. Está começando a nós faltarmos, deixarmos de ser pobres espirituais e começarmos a buscar as coisas de Deus. Nós temos que começar a valorizar realmente aquilo que tem valor. Nós temos que começar a comprar as coisas de Deus. Nós temos que começar a deixar de ser cegos. Nós temos que começar a deixar de ser nu. Muitas vezes nós temos andado cego. Pastor, mas como é que é isso? A igreja está cega. A igreja está nu. Hoje estamos tendo dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Hoje eu costumo dizer que nós somos o povo que muitas vezes nós cantamos mais mentiras. Dizemos tantas coisas, mas o nosso coração está longe muitas vezes de Deus. Nosso coração está muitas vezes nós estamos vindo, queremos ser abençoados, estamos trocando foco. Vimos para a igreja porque queremos ter uma vida abençoada. Nós estamos cegos espiritualmente muitas vezes, buscando as coisas materiais. Irmão, é errado estar buscando as coisas materiais, não estou falando isso. Eu estou falando que o foco principal é nós buscarmos ao Senhor Jesus. É nós agradarmos ao coração do Pai e não agradarmos a nossa própria vida. Evangelho é você começar a agradar a Deus. E às vezes parece que nós viemos aqui para a igreja querendo ser agradado por Deus. Nós mudamos o foco. Queremos que o Senhor agrade a nossa vida. Queremos que o Senhor faça na nossa vida. Parece que o Senhor virou aquele gênio da lâmpada, onde nós vamos lá, esfregamos e fazemos pedido para o gênio, e vai lá e concede aqueles pedidos, e nós não estamos preocupados em obedecer a palavra de Deus. Digo, obedecer é melhor do que sacrificar. É tempo de nós começarmos a buscar o ouro espiritual no Sebec. Diga, glória a Deus. É tempo de nós começarmos a comprar o ouro espiritual no Sebec. É tempo de nós começarmos a deixar de lado nossos probleminhas. É tempo de nós começarmos a deixar de lado algumas coisas e começarmos a buscar verdadeiramente a palavra de Deus. É tempo de nós começarmos a entrar por essas portas buscando adorar o Senhor, tocar o coração de Deus, entrarmos aqui com o coração sorridente, saber que o Senhor está aqui e que nós temos que tocar o coração de Deus e que nós temos que chamar a atenção de Deus. É tempo de nós chamarmos a atenção de Deus. É tempo de nós obedecermos a palavra de Deus. Obedecermos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24. Isso é só uma introdução, tá, igreja? Mateus 7, 24. Todos acharam? Diz assim, os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga, estava edificada sobre a rocha. Diga, estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. E aquele que ouve essas minhas palavras não as cumpre, comparou-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Diga, foi grande a sua queda. Essa palavra de Deus é para a igreja. Primeiro, Jesus está nos falando que nós temos que comprar o ouro de Deus. Nós temos que comprar o ouro espiritual. Nós estamos andando muito preocupados com coisas que nós não vamos levar. Lógico que o Senhor sabe que nós necessitamos disso tudo. Lógico que nós temos que trabalhar, almejar o melhor para a nossa família, lógico.
Mas isso não tem que ser prioridade na tua vida. Essas coisas não tem que ser prioridade no nosso coração. Se essas coisas forem prioridade no nosso coração, nós estamos como a igreja de Laodiceia, preocupado com ouro material. E Jesus agora, o próprio Jesus falando, em Mateus 7,24, dizendo que o homem é semelhante a duas casas. O interessante é que as duas têm algo em comum. As duas ouviram a palavra de Deus. As duas pessoas ouviram a palavra de Deus. Então você vir para o culto não significa grande coisa, porque todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Interessante também outra coisa semelhante, que a chuva, os rios e os ventos combateram contra as duas casas. Significa que as tribulações, as dificuldades vão vir para todo mundo. Olha o teu irmão que está ao teu lado, diga: você não é melhor do que eu não, você vai passar por tribulação também, eu também passo por tribulação, todos nós vamos passar por dificuldade. Sobre as duas casas vai haver um assopro, vão vir forças contrárias para derrubar as duas casas. Só que uma casa era que tinha o ouro espiritual, e a outra casa era que estava preocupada com as coisas do mundo. Edificada sobre areia. Areia significa mundo. E a que estava edificada sobre a rocha é aquela que ouve a palavra e pratica, que obedece. Ele ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. Quem é que ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus? A casa que foi edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Por que ele pratica a palavra de Deus? Porque ele ouve, entra no coração e ele realiza. A palavra de Deus, ela tem que entrar no teu coração, não só no ouvido. A palavra de Deus, ela tem que passar pelo teu coração. O profeta Isaías diz que o povo de Deus estava buscando o Senhor só com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Quando o nosso coração está longe de Deus, nós não praticamos a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não praticamos a palavra de Deus, porque ela não passou pelo coração. Quando algo passa pelo teu coração, você começa a fazer aquilo. Quando a palavra de Deus passa pelo teu coração, você começa a obedecer a palavra de Deus, você começa a ser guiado pela palavra de Deus. Mas quando você só ouve, você é só ouvinte, você não pratica a palavra de Deus. Mas quando você ouve e você pratica, você está alicerçando a tua casa sobre a rocha. É por isso que às vezes você vê pessoas dentro da igreja que passam por dificuldade. Pode vir tribulação, pode vir tantas coisas, pode soprar o vento contra aquela casa. A pessoa pode passar por dificuldade, a pessoa pode passar por problemas, a pessoa inventa tanta coisa, e as pessoas olham como é que a pessoa ainda está na igreja servindo ao Senhor Jesus. É porque ela pratica a palavra de Deus, ela está alicerçada sobre a palavra de Deus, porque ela pratica, e ela continua, e ela não sai da igreja, e ela continua servindo ao Senhor Jesus, e ela continua buscando ao Senhor Jesus com maior alegria, e ela obedece, continua obedecendo independente das circunstâncias. Nós não temos que obedecer ao Senhor quando agrada a nossa carne, nós temos que obedecer ao Senhor em todo o tempo. Nós temos que obedecer. Às vezes nós esperamos, parecemos que estamos esperando a igreja, alguém chegar e profetizar sobre a nossa vida, que nós temos que perdoar. Não, agora alguém profetizou sobre a minha vida, eu vou perdoar.
Ah, agora alguém falou que alguém profetizou alguma coisa sobre minha vida, agora eu vou fazer. Não, é atitude. Nós temos a bússola, que é a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida abençoada, alicerçada espiritualmente, ser uma igreja rica espiritualmente, você tem que começar a praticar a palavra de Deus. Não só quando mandam você praticar a palavra de Deus, não só quando convém a tua vida, não, é em todo o tempo. Às vezes é difícil, nós temos que fazer. Jesus fala, que mérito nós teremos se nós... Jesus fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Ele fala, até os publicanos e pecadores amam os seus amigos. Isso aí não tem galardão nenhum, mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Quem sabe o que é amar os nossos inimigos? É você ter atitude conforme a palavra de Deus. É você obedecer a palavra de Deus. Então vai vir tribulação sobre a tua vida. E você não vai cair. Diga, eu não vou cair. Diga, eu não vou cair. Porque eu pratico a palavra de Deus. Porque eu estou comprando ouro espiritual para a minha vida. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para onde que eu vou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei em quem eu estou acreditando. Eu sei que as promessas do Senhor são tremendas. Eu sei que as tribulações desse mundo não se comparam com a glória que há de vir sobre a minha vida. Eu sei de tudo isso. Eu sei que existe um lugar preparado para mim, Senhor. Por isso eu não vou caminhar pelo que eu estou vendo. Eu vou caminhar pelo que eu estou crendo. Porque eu tenho olhos espirituais. Porque eu tenho vestes espirituais. E porque eu tenho riquezas espirituais. E diz a palavra de Deus que vê a mesma situação, vê a força. Vê a força do maligno. Chuva, rio e vento. Forças vão vir sobre todas as vidas. Ou você conhece alguém que nunca passou uma tribulação? Você conhece, você me conta. Sem ser criança, lógico. Veio a chuva. Aquele que ouve. Sabe aquele que ouve a palavra de Deus? Vem para a igreja, ouve a palavra de Deus. Mas na hora de praticar, sabe, mas não pratica. É igual a aula de matemática, já viu? Você presta atenção. Mas se você não estudar, se você não praticar, você não vai tirar uma boa nota. Só pratica quem crê. Só pratica quem acredita. Saber e acreditar é uma coisa totalmente diferente. Eu posso saber de algumas coisas, eu posso ter conhecimento de algumas coisas. O Jô Soares conhece a Bíblia muito bem, só que ele não pratica nada disso. Diego, eu tenho que praticar a palavra de Deus para me encher da glória de Deus. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Adoração é obediência. Eu gosto muito de louvar o Senhor. Eu gosto muito de estar aqui na frente, quando o louvor está cantando, eu derramo na presença de Deus, eu gosto, eu viajo. Você sabe o que eu imagino quando eu estou aqui na frente, gente? Quando eu estou aqui adorando o Senhor? Eu me imagino do lado de Deus. Eu imagino Deus sentado na cadeira dele e eu lá cantando de frente para Deus. Sério, é assim que eu me imagino. Eu me imagino lá no céu cantando Santo, Santo, glórias ao teu nome, Senhor, não existe ninguém como o Senhor. Eu me imagino cantando lá. Graças a Deus que Deus não me repreende, né? Deus não diz que eu tenho a voz feia, nada disso. Adoração. Mas a adoração ela começa com a tua obediência à palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí em 1 Samuel, agora eu vou entrar na palavra onde eu queria pregar. Só estava dando uma pincelada. 1 Samuel capítulo 15. Se eu quero ter uma vida de vitória. E vitória que eu falo, igreja, não é uma vida com um carro humano, com uma casa abençoada, não. É você cada mês
Você está tomando a ceia aqui dizendo: Senhor, eu continuo aguardando a tua vinda. E no mês que vem eu continuo aguardando a tua vinda. E no outro mês você dizendo: eu continuo aguardando a tua vinda. Eu continuo acreditando. Eu continuo crendo, Senhor, que o Senhor um dia vai voltar nas nuvens e vai me levar para junto do Senhor. Isso é vitória de Deus. Isso tudo aqui, isso tudo vai passar. Coisas vão passar. As coisas da tua vida vão passar, é muito bom. Nós temos a nossa família, também é muito bom. É muito bom, nós temos a nossa casa, é muito bom. Mas tudo isso vai passar, o principal na tua vida é o Senhor Jesus. É Ele que é o alicerce da tua casa, é Ele que é a rocha da tua casa, é Ele que é a rocha da tua vida. É o Senhor Jesus. Jesus. É para Ele, por Ele. Então, quando você pratica a palavra de Deus, você está tocando no coração de Deus. Às vezes nós queremos ficar sacrificando, ofertando, sacrificando, querendo agradar o coração do Pai, querendo agradar o coração de Deus. E o Pai quer que você ande com Ele. Eu não simplesmente andou com Deus. O que é andar com Deus? É você tocar o coração de Deus, agradar o coração de Deus, uma atitude, a tua carne falar, faça isso, e você olhar para a palavra de Deus, você saber que a palavra de Deus fala, faz isso, e você fala: Senhor, eu vou te fazer sorrir. Quando você diz não para a tua carne, e você diz sim para a palavra de Deus, você está fazendo o coração de Deus sorrir com você. Diz em 1 Samuel capítulo 15: Então disse Samuel a Saul: enviou meu Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os boi até a ovelha, desde o camelo até o jumento. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Verso 8: E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, aos cordeiros, o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus dá uma ordem. Deus lembra das maldades dos amalequitas. Não se preocupa com as maldades aí do mundo, não. Não se preocupa com o que estão fazendo aí no mundo, não. Deus vai julgar tudo isso. Não se preocupa com isso. E Deus lembrou da maldade dos amalequitas. E Deus deu uma ordem ao rei Saul. Rei Saul, você acaba com tudo. Você entra lá, você destrói aquele povo, do maior ao menor. Você mata todos os gados. Você acaba com todas as ovelhas. Você acaba com tudo. É uma ordem. Deus dá uma ordem. Só que chegou lá, ele venceu os amalequitas. Só que chegou lá, ele olha, fala: pô, tem muita ovelha boa aqui. Eu posso guardar. Posso sacrificar o Senhor depois. Tem muitos bois aqui. Tem muita coisa boa aqui para me destruir tudo. Quando Deus dá uma ordem na tua vida, para você destruir, para você deixar de praticar, ainda que pareçam caminhos de vitória, se o Senhor falou contigo no teu coração, tira isso da tua vida. Ainda que você olhe e parece que é boa aos olhos, tira isso da tua vida. Foi uma ordem de Deus. Tem pessoas que são destruídas porque não querem obedecer a ordem do Senhor, que o Senhor tem falado no coração: não faça mais isso, não faça mais aquilo, e continua fazendo porque acha bom, porque acha agradável.
para a sua vida. Foi isso que Saul, o rei Saul, estava achando agradável para a sua vida, agradável para o seu reinado tomar aquilo. Diga, ordem de Deus é ordem de Deus. Diga, a palavra de Deus é uma ordem de Deus. Quando o Senhor manda eu perdoar, eu tenho que perdoar. Quando o Senhor manda amar, eu tenho que amar. Quando o Senhor manda aborrecer a minha própria vida, eu tenho que aborrecer a minha própria vida. Não precisa ninguém vir para mim falar que eu tenho que fazer isso, não. Isso está escrito aí com a tinta do Espírito Santo de Deus no teu coração. Então você que tem isso escrito aí no teu coração, não deixa só passar pelo teu ouvido, deixa entrar no teu coração e começa a praticar essas coisas. Aí você vai estar andando com Deus, aí você vai estar comprando ouro espiritual, aí você vai estar agradando o coração do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos agradar o coração de Deus com tantas coisas que nos chamam a atenção de Deus. Eu vou dar a minha melhor oferta para Deus, eu vou pegar todo o meu salário e vou apresentar para Deus. Se você não obedecer a palavra de Deus, é oferta vã. Eu vou passar um dia inteiro de joelho, eu vou passar um dia inteiro sem comer carne. Eu não vou comer carne. Eu lembro que quando eu era do mundo, eu não conhecia a palavra de Deus. Tinha lá um dia que a minha mãe herdou lá dos costumes desse país. E minha mãe falava, filho, hoje nós não vamos comer carne, nós não vamos falar palavrão, hoje não. E tinha aquele dia, eu não falava palavrão, eu não comia carne. Você está entendendo isso? Aquele dia eu era um santo naquele dia. Diga, eu tenho que praticar a palavra de Deus todos os dias. Diga, todos os dias. Diga, isso é ouro espiritual. Diga, isso é ouro espiritual. Hoje nós estamos medindo o outro, sabe como? Poxa, o pastor tem uma casa abençoada. Pô, o Márcio tem uma casa abençoada. Pô, o Márcio tem um carro legal. Deus abençoou a vida daquele irmão. Isso não é medida para ninguém. Agora, se o irmão pratica a palavra de Deus, aí sim você glorifica o nome de Deus. Fulano é uma bênção. Fulano tem uma paciência com todo mundo. Fulano é longânimo. Fulano ama todo mundo. Fulano alguém bate na face dele, está sempre mostrando a outra face. Fulano está sempre ajudando. Fulano, você está entendendo isso? Isso é ouro espiritual. E Saul chegou e falou, não. Deus deu uma ordem através do profeta Samuel. Só que quando ele chegou lá, ele viu que tinha coisas muito boas. E de repente, quem é que chega lá? Não foi de repente. O profeta Samuel. Verso 11. Saul ouviu e não pôs em prática. Arrependo-me de haver posto, é o Senhor falando, a Saul como rei. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Palavra de Deus não é para o mundo executar, é para você executar, é para mim executar a palavra de Deus. Quando você for fazer alguma coisa, saiba que você está executando a palavra de Deus. Quando você estiver perdoando, você está executando a palavra de Deus. Quando você estiver amando as pessoas, você está executando a palavra de Deus. Você está comprando esse ouro espiritual. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para entrar a Saul pela manhã. E anunciando-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e saiu ao encontro, disse, bendito seja tu, o Senhor. Escutei a palavra do Senhor. Às vezes nós estamos assim, né? Eu estou escutando a palavra do Senhor. Só que quando você está maltratando o teu próximo, os olhos do Senhor estão te acompanhando lá.
Só que quando você está desobedecendo a palavra de Deus, Deus está vendo lá. Aí você quer tocar no coração de Deus, com um louvor que sai da tua boca, mas não passa pelo teu coração. Às vezes você entra aqui no culto e você olha e o Ministério de Louvor está tocando aqui, está cantando, e se toca o louvor acaba e você nem lembra do que foi cantado aqui. Sabe por quê? Porque não passou no teu coração. Começa a colocar a palavra de Deus para entrar no teu coração. Começa a entrar por essas portas aqui e saber que tudo que é feito aqui é para a adoração do Senhor. Então quando você cantar um louvor, canta com o teu coração. Quando você estiver lá fora, faça com o teu coração. Começa a comprar o ouro espiritual. Começa a edificar a tua casa espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não adianta nós só virmos aqui e ouvir a palavra de Deus. Hoje o Brasil inteiro está ouvindo a palavra de Deus. Você muda de canal, está R.R. Soares. Você muda de canal, está o Valdomiro. Você muda de canal, está Universal. O povo todo está ouvindo a palavra de Deus, mas são poucos que querem obedecer a palavra de Deus. As pessoas lotam até igrejas, vão até igrejas com medo de ir para o inferno. Você vai na igreja aqui, ali de fora, 6 horas da manhã, começa lá a missa deles, vai estar lotado. Eles saem de lá e bebem e fazem tantas coisas que não agradam o coração de Deus e estão indo para a igreja. Digo, eu tenho que agradar o coração do Pai. Evangelho não é agradar a tua vida, evangelho é você agradar o coração de Deus. Adoração é você agradar o coração de Deus, é você chamar a atenção de Deus com a tua obediência. E nós queremos só sacrificar. Essa igreja dos últimos tempos só quer sacrificar. Sim, eu quero sacrificar. Quando não há obediência, há o sacrifício. Quando não há obediência na tua vida, você vai ter que sacrificar. Então disse Samuel: que barulho e pôs de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço? E disse Saul: de Ameleque a trouxeram, porque o povo perdoou. Gente, quem era o rei? Era Saul. Saul já começa a dar desculpa. Deus tinha falado com ele. Quem manda no reinado dele é o povo ou é ele? E ele vai e começa a dar desculpa. Não, o povo perdoou. Ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. Interessante que ele fala o teu Deus. Ele nunca fala o meu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Com Deus não existe meio termo. Ou você o adora 100% ou você não adora Deus. Ou você busca Deus 100% ou você não busca Deus. Não adianta você ficar aqui 10% na igreja e 90% lá fora, porque o Senhor diz a palavra de Deus que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu fogo de vida, com tudo que é na tua vida. Você tem que adorar primeiro a Deus, passar no teu coração. Ele fala, não, no resto nós destruímos totalmente. E o povo guardou isso aqui para oferecer a Deus. Verso 20. Então disse Saul a Samuel: antes de ter ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos, ovelhas, vacas e melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor está falando, sabe qual é o melhor sacrifício que nós devemos a fazer? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, você vai começar a ver a vida de Saul depois disso aqui.
Você vai ver que depois ele começa a ser atormentado por um espírito maligno. Depois ele começa a perseguir Davi. Ele começa a caminhar de derrota em derrota, porque o vento começa a vir, o inimigo começa a vir sobre a vida dele. Ele não tinha alicerce espiritual, porque ele não obedecia a palavra de Deus. E ele termina a sua vida, sabe como? Os filisteus perseguindo ele. E ele diz: não quero morrer aqui com esses filisteus. Primeiro ele consulta lá um médico, um médium, porque Deus já não queria mais falar com ele. Ele consulta o médium, aparece lá um suposto espírito de Samuel. Era um demônio se apresentando para ele, dizendo que era Samuel, porque Deus não queria falar com ele. Ele termina assim a sua vida toda em tribulação. Sabe quando você vê uma pessoa saindo da igreja, você fala: como é que fulano agora está vivendo assim? Alguém que já frequentou a igreja, alguém que esteve na igreja, como é que pode? Porque não obedeceu a palavra de Deus, porque não quer cumprir o mandamento do Senhor. Aí fica todo atribulado, já perde a visão, começa a andar daqui para lá e só vai caminhando de derrota em derrota. E a vida de Saul foi assim, ele acaba a sua vida se matando. Ele se lança lá sobre a espada do seu pai e se lança. Quantas pessoas têm morrido na igreja? A igreja é assim, tem uma porta lá. Entra um montão e sai um montão. Porque não querem obedecer a palavra de Deus, porque estão entrando na igreja para ser só abençoado pelo Senhor. Não vou lá na igreja porque o Senhor, a minha vida não está dando certo. Não, eu vou na igreja para obedecer a palavra de Deus, para seguir o Senhor Jesus, para obedecer, para adorar, para estar engrandecendo o nome de Deus. Esse é o nosso intuito de entrar para a igreja. E você vai ver Saul morre atormentado. Quantas pessoas têm estado tão atormentado na igreja? Quantas pessoas têm vivido vários problemas dentro da igreja? Entra para a igreja. Na igreja só Sedex, estou falando só de Sedex, estou falando da igreja em geral. Entra para a igreja, sai da igreja. E cada dia mais problema, cada dia mais dificuldade, cada dia mais tribulação. Por quê? E muitas tribulações porque não obedece a palavra de Deus. Ah, Senhor, por que isso me sobreveio? Eu não obedeci a palavra de Deus. Ah, Senhor, por que eu estou com isso agora? Aí você lembra lá atrás. Tinha uma colega da Débora. Ela só vivia fazendo aborto. Conheci a Débora lá quando eu comecei a namorar com ela. Só vivia fazendo aborto. Cortava 1, 2, 3. Eu até feito uns 5, 6 abortos. Até que um dia nasceu uma menina de olhos bonitos, com 4 anos, e ela começou a amar muito aquela criança. Com 4 anos aquela criança, resumindo, com 4 anos aquela criança se engasgou e morreu. Aí tu fala: meu Deus, por que essa criança, ela amava tanto aquela criança? Para aprender a dar valor. E aquilo que você semeia, você colhe. Você está entendendo? A maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que arrumamos. Ah, mas que o diabo está furioso. As forças vão vir mesmo contra a tua vida. Mas aqueles que estão no Senhor, aqueles que praticam a palavra de Deus, vai se levantar, um vai se levantar, dois vão se levantar dificuldade, vão se levantar outras coisas, você vai continuar de pé. Porque você está com teus pés firmados sobre a rocha. E Davi passou por dificuldades, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou, Davi matou o seu amigo, mas continuou buscando a presença de Deus, se arrependeu, praticou a palavra de Deus. O coração de Davi agradava o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem adorador, que estava sempre querendo obedecer, agradando o coração de Deus. Sabe como é que você vê uma pessoa adoradora? Aquele que quer agradar o coração do Pai, que está sempre fazendo as coisas para agradar o coração de Deus. Igreja, é hora de nós começarmos a buscar esse ouro de Deus. É hora de nós começarmos a mudar a nossa postura, a nossa visão. É hora de nós começarmos a parar de ficar preocupado com as nossas coisas, com o que nós temos, com o que nós vamos possuir aqui nessa terra. O que nós temos que ter de melhor para o nosso vizinho olhar. Não é nada disso. Quem tem que olhar para a tua vida é o Senhor Jesus. Ele tem que olhar para a tua vida e se agradar da tua vida, do teu comportamento, das tuas atitudes. Porque quem tem fé, as tuas atitudes determinam que você é um homem ou uma mulher de fé.
Como é que eu sei que pastor é de fé? Minhas atitudes. Como é que eu sei que a Márcia é uma mulher de fé? Pelas atitudes da Márcia. Ela não serve ao Senhor quando dá na telha, quando as coisas estão indo bem. Não, todo tempo. Sabe quando você vê com uma pessoa de fé? Porque está falando em mistério, está profetizando, isso é de fé, porque está louvando? Não, isso não é característica de fé. Fé, as tuas atitudes demonstram a tua fé. Quando você obedece a palavra de Deus, você está dizendo: Senhor, eu tenho fé, que mesmo eu não vendo agora, eu sei que todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Eu sei que isso que eu estou fazendo agora, estou semeando no mundo espiritual. Você está entendendo? Isso é fé. Saul não tinha fé. Ele achava que quem tinha colocado ele era o povo, e era ele que o povo que ia sustentar o governo dele. Quem sustenta é Deus. Quem sustenta o meu ministério é Deus. Quem sustenta a tua vida é Deus. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor. Não é o nosso chefe, não é o nosso vizinho, não é as nossas riquezas. Quem cuida de nós é o Senhor. É Ele que nós temos que agradar. Às vezes nós queremos tanto agradar pessoas e esquecemos de agradar o principal, que é o Senhor. É Ele que nós temos que agradar. Então vamos começar a mudar a postura da igreja. Vamos começar a chamar a atenção de Deus. Vamos começar a mudar nossa postura e comprar o ouro de Deus. Vamos começar a enxergar, deixar de ser cego, deixar de ser tantas coisas ruins assim. Vamos comprar o ouro de Deus. O que adianta? Eu acumular riquezas e mais riquezas nesse mundo. Quando eu morrer, não adianta querer botar lá a minha casa no meu caixão, não, porque não vai adiantar muita coisa, não. Quando eu morrer, não adianta eu botar lá muitas coisas no caixão, porque nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo aí. Em Apocalipse, diz que tem o livro da vida, mas também tem o livro das obras. Aí vai olhar a tua obra lá. Não perdoou, não amou, não adorou, não buscou, não se entregou, não obedeceu. Sabe quando a igreja começar a fazer diferença? Quando nós obedecer realmente a palavra de Deus. De pé, igreja. Adoração, obedecer. Adoração é você obedecer ao Senhor. Teu coração é obediente. Eu quero muito servir a Deus, obedece. Eu quero muito servir ao Senhor, obedece. Eu quero fazer a diferença nesse mundo, obedece. Obedece a tua chefia. Obedece a palavra de Deus. Obedece teu pai, tua mãe. Obedece. Dê um bom testemunho. Obedece. Ama. Tenha comunhão. Obedece. Esteja obedecendo. O mundo aí fora não vai ser impactado. Se eu prego bem, se eu louvo bem, se eu falo em línguas bonitas, se eu pulo bem. O mundo aí fora não vai ser impactado com nada disso. Muito menos Deus. Isso é dom de Deus. Muito menos Deus. Mas diz a palavra de Deus que Enoque andava com Deus e chamou a atenção de Deus porque obedecia a Deus. Elias andava com Deus, Elias estava lá obedecendo a palavra de Deus, chamou a atenção de Deus, Deus levou uma carruagem de fogo. E tantos outros homens chamaram a atenção de Deus. Palavras não significam nada se as suas atitudes demonstram o contrário. Palavras na tua
vida não vão significar nada se as tuas atitudes forem ao contrário daquilo que você fala. Não adianta eu falar se eu não dar o exemplo. Nossa maior pregação é com o nosso silêncio. As pessoas olham e falam: isso aqui é algo diferente. Tu já entregando carta? Você, irmão, vai glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Ele é paz, vira a tua face. Você está entendendo isso? Nós temos que parar, gente. Nós temos que parar, olhar e começar a buscar o ouro espiritual. Temos que começar a buscar o Senhor Jesus, não por interesse, olhando para a mão dele, pelo que ele pode nos oferecer. Não, nós temos que simplesmente adorar. Feche teus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos o teu nome nessa noite, Deus, porque tu és tremendo, porque tu és aos céus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o fruto, ainda que nada venha acontecer na minha vida, Senhor, eu continuarei te adorando ao Deus da minha salvação. Ainda que eu olhe para as situações do mundo, ainda que eu olhe para as situações desse mundo, eu continuarei te adorando, te obedecendo, Senhor. Ainda que venha a ser penoso ter que obedecer a tua palavra, ainda que venha a ser perda para mim no momento, mas será ganho. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não queremos mais ser uma igreja que está preocupada com ouro material, com riquezas materiais. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor Deus, que está preocupado com aquilo que vemos, Senhor. Nós queremos comprar o ouro, Senhor Deus, de Ti. Nós queremos comprar o ouro provado, purificado pelo fogo, Senhor. Nós queremos obedecer a Tua palavra, Senhor. Aí vai vir o vento, vai vir dificuldade, mas nós continuaremos de pé, Senhor. Deus, levanta um Sevec, uma igreja adoradora de Deus. Porque diz a tua palavra que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, o que adora ao Pai em espírito e em verdade. Uma igreja que te busca em espírito e em verdade também, Senhor. Obedecendo, amando, passando pelo nosso coração, Senhor Deus, a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que seja um novo tempo no Sevec, que seja um novo tempo nas nossas vidas, que seja um novo tempo no Sevec, Pai, que seja um novo tempo de uma igreja que busca, uma igreja que te adora, uma igreja, Senhor Deus, que obedece a tua palavra, uma igreja que sente prazer em estar na tua presença, uma igreja, Senhor Deus, vitoriosa em ti, Deus. Aí sim, Pai, nós seremos a tua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir tribulação, e não vão prevalecer contra nós, Senhor. Porque é o Senhor que tem sido nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, em nome de Jesus, nós vamos guardar essa palavra. Obedecer. É melhor do que ser muito. Obediência. Tua palavra. Você que crê diz amém. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia.